Para a dinamização desta oficina, temos a professora Ana Novo connosco, que é professora auxiliar no Departamento de Humanidades da Universidade Aberta desde 2013, exercendo a docência nas áreas de Ciências da Informação. É coordenadora da pós-graduação em Ciências da Informação e do mestrado em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares desta universidade. Como profissional da informação, exerceu funções em vários tipos de biblioteca e serviços de informação e tem vindo a especializar-se na área das ciências da informação. Em 1988, concluiu a licenciatura em História na Faculdade de Letras de Lisboa, é pós-graduada e mestre em Library and Information Studies pela Manchester Metropolitan University, no Reino Unido. Em 2011, obteve o grau de doutor em Ciências de Informação e Documentação pela Universidade de Évora, com a tese intitulada Biblioteca Escolar com ou sem bibliotecário, estudo de impacto no sucesso escolar em escolas básicas integradas. Enquanto investigadora, tem vindo a incidir o seu trabalho apresentando e publicando a nível nacional e internacional na área da biblioteconomia escolar e na formação e ensino em Ciências da Informação em Portugal. É membro da BAD e membro integrado do doutorado do CIDEUS, Centro Interdisciplinar da História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora desde 2007, integrando o Grupo 2 de Investigação Património, Literacias e Diversidade Cultural. A professora Ana Novo está nesta oficina e abordará, entre outras coisas, o conceito de informação e os instrumentos de acesso à informação. No decorrer da oficina haverá oportunidade para conhecer operações técnicas de tratamento de informação, formas de organização, recuperação da informação e utilização da informação. Serão também abordados os temas de literacia da informação, ética e plágio. E não vou alugar mais, porque quem vai falar disso é a professora Ana, que é para isso que nós a convidámos e desde já agradecemos muito, e portanto passo a palavra à professora Ana Novo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui na oficina e dinamizar esta oficina com um tema do qual eu gosto muito e me tenho vindo a especializar e que é importante e que é um tema transversal a qualquer grau de aprendizagem, seja ao nível da licenciatura, do mestrado, do doutoramento ou algum curso que façam na Universidade Aberta de aprendizagem ao longo da vida, de formação contínua, e, portanto, é também útil para qualquer área do conhecimento e vamos nesta oficina tratar sobre a organização, o acesso, a recuperação e a utilização da informação. E todas estas áreas fazem parte de um mesmo sistema e que, quando uma delas falha, todas as outras também se sentem relativamente a isso. E, portanto, há todo um processo que só está completo se todas estas áreas estiverem presentes e a funcionar corretamente. Ora, como roteiro desta oficina, vamos primeiro olhar para o conceito de dados, informação, conhecimento e sabedoria, depois falar sobre alguns instrumentos de acesso à informação, conhecer ou pelo menos lembrar algumas das técnicas e auxiliares de pesquisa e de assuntos, algumas dicas para a realização das pesquisas em base de dados, visitar alguns critérios para avaliarmos a informação à qual acedemos, falar sobre a literacia da informação e das competências necessárias que são essenciais para ser estudante no século XXI e, em especial, todos aqueles que frequentam os cursos na Universidade Aberta, e depois falar um bocadinho sobre o plágio e a integridade académica e finalizar com umas linhas de ação de boas práticas que foram implementadas na Universidade Aberta relativamente a estas questões do plágio. Ora, iniciando aqui sobre os conceitos de dados, informação, conhecimento e sabedoria, estes autores caracterizam o conceito de dado, dizem que é facilmente estruturado, facilmente obtido por máquinas, facilmente transferível. Informação já são dados dotados de relevância e propósito.
que já exigem algum consenso relativamente ao significado, e depois do conhecimento, que é uma informação valiosa já da mente humana e que necessita de já reflexão e síntese e contexto. E isto até vem no seguimento daqueles que estiveram presentes na conferência da professora Daniela, e que ela falou precisamente nesta necessidade de, quando acedemos à informação, conseguirmos transformá-la em conhecimento. E, portanto, para percebermos mais facilmente, os dados são conjuntos de representações simbólicas de elementos que não estão interpretados. São observações, são factos, são números, são símbolos, são lugares ou características. E, portanto, por exemplo, hoje é sábado, 12 graus Celsius, 85 quilómetros, 80% dos casos, por aí fora. Para compreender estes dados, é necessário recorrer às nossas capacidades e às nossas competências e à memória. E assim, precisamos de dar significado àquilo que aprendemos utilizando estes dados. Passamos dos dados à informação quando reorganizamos e damos sentido a estes dados. Por exemplo, 12 graus Celsius em Lisboa, rajadas de vento a 85 km por hora junto ao cais. O conhecimento, e passamos ao conhecimento e transformamos a informação em conhecimento quando interpretamos formalmente as relações entre dados e informação. Portanto, conhecimento é já a informação organizada e, por exemplo, podemos já dizer, este é um exemplo de forma a se conseguir perceber melhor a sequência de todas estas etapas. Se a temperatura é de 12 graus Celsius e estamos no outono, então é bastante provável que chova. Uma velocidade de vento a 85 km no cais pode significar mau tempo no mar. Isto são exemplos comuns, mas que se consegue perceber como é que vamos evoluindo dos dados para a informação e para o conhecimento. Já a sabedoria é a interpretação e a interação e a evolução de muitos domínios do conhecimento ao longo do tempo e que permitem prever tendências e o desenvolvimento até de novas teorias. E, por exemplo, tendo em conta a velocidade do vento no cais e as variações de temperatura e condições climatéricas no mar, é possível estabelecer uma relação que permita prever as necessidades de robustez dos cascos dos navios. Portanto, isto foi tudo uma história que eu fui formando de maneira a que fosse mais simples perceber a base, os dados, a informação, o conhecimento e depois a sabedoria, que é bem, ou fica melhor, se calhar perceptível, com este gráfico, em que percebemos que, à medida que vamos passando de dados à informação, ao conhecimento e à sabedoria, o grau de complexidade vai aumentando e aumentam também as interações que acontecem em cada uma destas. Tendo em conta isto que falámos aqui, é a altura de passarmos então aos instrumentos que nós temos à disposição para acesso à informação. Existem muitos formatos em diversos suportes e, portanto, desde as bibliografias impressas, como é o caso desta aqui, que é uma bibliografia que foi publicada pela Biblioteca Nacional e que eu digitalizei a página de rosto e depois uma página para verem o género de informação que pode estar contida. Portanto, está organizada de forma alfabética pelo último nome do autor, tem o nome do autor, tem o título, tem uma descrição física do documento e depois uma classificação e uma localização deste documento, neste caso, na Biblioteca Nacional.
Temos também repertórios, inventários, listas de referências ou também catálogos online, como é o caso do nosso, que também já foi referido pela professora Daniela. E estes instrumentos são, no fundo, tanto aquelas bibliografias como outros instrumentos, são representações da informação e servem de intermediário entre os utilizadores e o produto informacional, o recurso. E estes catálogos ou estes instrumentos de acesso à informação têm como objetivo controlar fisicamente os documentos e a sua localização e informam-nos sobre as suas características e sobre o seu conteúdo. Portanto, a eficiente disponibilização da informação passa necessariamente pela manutenção de um catálogo informatizado, como é o caso daquele que está disponível na Universidade Aberta, e que garante uma fácil e rápida recuperação da informação quando pesquisamos os documentos ou palavras que precisamos. Ora, a construção de um catálogo de qualidade deve ser uma preocupação das bibliotecas e esta qualidade caracteriza-se essencialmente pela fiabilidade dos resultados da pesquisa. E o que é que isto quer dizer? Esta fiabilidade tem que assegurar que há ausência de ruído e ausência de silêncio. E estes dois conceitos são fundamentais quando acedemos a um catálogo e quando fazemos as nossas pesquisas. E, portanto, quando temos ruído na informação, quer dizer que quando se recupera a informação, além daquela que é pertinente para nós e que achávamos que tudo aquilo que íamos recuperar dessa pesquisa era importante para nós, além dessa, vem outra que acompanha esse retorno da pesquisa que não nos interessa e, portanto, a isso chamamos ruído na pesquisa. Por outro lado, há silêncio quando nós pesquisamos com determinadas palavras ou determinados autores e, embora saibamos que há, por exemplo, 50 registros naquela base de dados que potencialmente nos podem interessar, só são retornados, por exemplo, 20. E isso quer dizer que, de alguma forma, e portanto nas duas situações, estamos a fazer as pesquisas não de uma forma totalmente correta. Portanto, há alguma coisa que nós vamos ter que fazer para que deixe de haver ruído ou silêncio nas nossas pesquisas. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer e para recuperar e aceder com sucesso à informação, devemos, de preferência, conhecer e tentar perceber como está organizada a base de dados a que nós estamos a tentar aceder, reconhecer qual é a informação que é útil, mas há alguns instrumentos e algumas técnicas que podemos utilizar para que tenhamos um retorno, uma recuperação de informação bastante mais pertinente. E, portanto, que depois falarei mais à frente, porque, entretanto, precisamos de falar aqui sobre, em especial, 3 operações técnicas do tratamento da informação. E, portanto, tendo como função essencial a biblioteca proporcionar aos utilizadores a consulta dos seus acervos, daquilo que têm à sua guarda, é fundamental que exista uma correta organização dos recursos para que seja possível nós consultarmos e percebermos exatamente o que é que lá está e se é importante ou não para nós. E, portanto, existem várias fases no tratamento da informação, mas estas 3 fases que eu assinalei com um tamanho maior são aquelas
que são mais importantes ou são essenciais por forma a que o sucesso e a recuperação dos nossos documentos seja mais eficaz. E, portanto, o que é a catalogação? É a análise exterior do documento, portanto, isto são tudo operações técnicas que são feitas na biblioteca e que o utilizador habitual normalmente não conhece, mas que só passando por estas etapas é que podemos ou ir à estante de uma biblioteca e pegar um livro, depois de ter acedido ao catálogo, porque o livro, quando chegou à biblioteca, passou por diversas fases e, portanto, a organização da informação e a disponibilização da informação foi essencial para que nós conseguíssemos chegar àquele determinado documento. E, portanto, na catalogação fazemos a análise exterior do documento, é uma operação técnica que analisa o documento, descreve-se o documento com os elementos essenciais que permitem depois identificá-lo e, entretanto, quer dizer, com a evolução das técnicas, o que se fazia era até haver computadores e haver a parte informática, punhamos estes elementos todos, escrevíamos estes elementos numa ficha e ficava num catálogo físico. Agora, colocamos umas fichas no computador e, portanto, que permitem que depois resulte no catálogo da biblioteca. E, portanto, fazemos toda esta análise exterior do documento, tendo em conta regras internacionais e nacionais que permitem que determinado registro possa ser acedido tanto aqui no catálogo da Universidade Aberta, como numa universidade na Austrália, como uma universidade no Reino Unido, por exemplo. Porquê? Porque há regras estabelecidas a nível nacional e internacional que dizem e que especificam exatamente como é que se fazem estes registros. E, portanto, isto faz parte da organização da informação. E estes são alguns exemplos das regras internacionais que foram, entretanto, desenvolvidas para que permitissem exatamente que todos os utilizadores em qualquer parte do mundo permitissem aceder à informação. Além destes documentos internacionais, há também os ISBNs, que é uma regra internacional e que pertencem à identificação e que são utilizados para identificar os recursos livre, e há também os ISSNs que são utilizados para identificar os recursos periódicos e, portanto, aqueles numerozinhos e aqueles códigos de barra têm estas divisões todas e que identificam perfeitamente qual é o país, qual é o título, qual é o editor, qual é a língua e por aí fora. E, portanto, tudo isto normaliza a informação e permite que consigamos acedê-la sem dificuldade em qualquer catálogo que seja. Há depois uma outra fase, que é a fase da classificação. E aqui o que é que nós fazemos? É também uma operação técnica bastante mais complexa, porque temos que analisar o conteúdo do documento. E, portanto, temos que dizer que determinado documento é sobre um assunto específico. E, portanto, o que se foi construindo ao longo do tempo foram classificações de assuntos onde vão ser integrados, os livros vão sendo associados a essas classificações. A primeira de todas foi esta classificação decimal Dewey, e que tem estas classes principais, portanto, é uma classificação decimal também. Aliás, é a base da classificação decimal universal, que é aquela que é mais utilizada nas bibliotecas portuguesas. E, portanto, foram determinadas 10 áreas do conhecimento que depois se subdividem noutras áreas. E, portanto, tem aqui um exemplo, por exemplo, nos 300, que são as ciências sociais,
subdivide em 310, que passa para a estatística e por aí fora, portanto 360 problemas sociais, e aqui neste exemplo os 390, que é etiqueta e folclore, já o 391, portanto estamos outra vez a subdividir, tem a ver com o traje e a aparência pessoal. E isto vai por aqui fora, portanto a certa altura podemos pôr um ponto e continuar a subdividir. Portanto há listagens muito complexas e grandes, mas que ajudam a que livros que sejam todos sobre o mesmo assunto estejam todos juntos, tanto fisicamente nas prateleiras das bibliotecas. Por isso é que vemos que todos os livros que pertencem à área do direito, ou direito constitucional, ou direito penal, estão todos juntos porque pertencem todos à mesma área e foram todos classificados com a mesma classificação, portanto, na numeração que lhe corresponde, como também num catálogo virtual, no catálogo da biblioteca, podemos procurar por área da classificação decimal e podemos ver quais são os livros que aquele catálogo tem disponíveis em determinada área. E, portanto, há várias classificações que estão em utilização. Estas são duas das mais utilizadas, sendo, como já disse, a classificação decimal universal, que está aqui à vossa direita, sendo a mais utilizada em Portugal, mas há também a classificação da Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, que faz a classificação dos temas, por exemplo, por ordem alfabética. E, portanto, é outro género de classificação, não deixa de ser também a ordenação de todos os documentos, classificando-os relativamente à área do conhecimento. Passamos à terceira fase e à terceira etapa da indexação, e esta é uma outra forma de representar os conteúdos dos documentos. E é também, talvez, a etapa mais complexa de todo este caminho, e faz com que atribuímos aos documentos e, portanto, construímos uma listagem. Os tais tesauros são listagens de assuntos que partem dos termos mais gerais, por exemplo, aqui a linguística, para termos mais específicos, a tradução por máquinas, para depois passarmos aos termos relacionados com o primeiro. E, portanto, aquilo que acontece é, nos tesauros, para cada uma das palavras, vem identificado qual é o termo geral associado àquele assunto, qual é o termo mais específico e qual é o termo relacionado. E isto ajuda-nos, isto são como se fossem palavras-chave, ajuda-nos a procurar e a focar-nos exatamente no assunto que queremos procurar. E isto é importante porque, se utilizamos a linguagem natural, aquela que falamos todos os dias, podemos não estar a recuperar os documentos que precisamos, porque a linguagem natural é ambígua e há diversas formas de falar e de mencionar um mesmo assunto sobre diversas maneiras. E dou um exemplo muito prático. Por exemplo, o casamento e o matrimónio são duas palavras que significam a mesma coisa, mas procuramos num catálogo ou fazemos uma busca por casamento e temos recuperamos uma série de documentos, mas se formos procurar por matrimónio, recuperamos outros. Portanto, isto faz com que nas pesquisas seja importante utilizarmos linguagem controlada, linguagem documental, e todas estas formas de organizar a informação são importantes para que nos seja retornado, seja possível recuperarmos a informação que nos faz falta e que é importante para a nossa pesquisa e para os nossos estudos. As técnicas e auxiliares de pesquisa. E vamos falar um bocadinho sobre o que é a lógica booleana e a truncatura. São nomes que podem parecer complicados, diferentes, mas que não são mais do que
estratégias para nos ajudar a fazer uma pesquisa com sucesso. E, portanto, a lógica booleana é um método para combinar conjuntos que se utilizam expressões algébricas. E, portanto, os operadores booleanos mais utilizados são o i, o ou o não. E isto, o que quer dizer? Portanto, podemos, numa pesquisa, utilizar estes operadores para relacionar os termos, para incluir termos ou para excluir termos. E, portanto, aqui pelos exemplos, se nós usássemos o operador booleano i, não é? Se puséssemos bibliotecas e Portugal na nossa pesquisa, eram-nos devolvidos todos os resultados que contivessem os dois termos. Se, por outro lado, utilizássemos o operador ou, design ou ciências e matemática, mostrará todos os resultados que contêm um dos termos ou ambos. Portanto, nós queremos registros ou recursos que falem de design ou que falem de ciências e matemática ou que falem dos dois. Por outro lado, se utilizarmos o operador não, dizemos que queremos recursos sobre ensino das ciências, mas que não contenham a palavras ou o conjunto de palavras ensino da matemática. Portanto, estes operadores são essenciais para refinarmos e focarmos bem a nossa pesquisa e dizermos exatamente ao sistema, ao catálogo, o que é que nós estamos à procura e de que forma é que nós queremos que os resultados nos apareçam. Por outro lado, a truncatura é um auxiliar de pesquisa que permite procurar e recuperar todas as palavras de uma mesma raiz, portanto, assim como o singular e o plural da mesma palavra. E, portanto, se colocarmos este asterisco, como vem aqui, por exemplo, neste exemplo, com o child, iríamos recuperar não só o child, mas também com o children e com o childbirth. Se puséssemos o behavior, recuperamos não só a palavra em inglês dos Estados Unidos, como em inglês do Reino Unido, mas também com outras terminações. Portanto, a ideia aqui é não só termos a possibilidade de não nos falhar todos os registros que possam existir naquela base de dados e não termos que procurar um a um. Portanto, ao fazermos e utilizarmos este asterisco, estamos a dizer ao sistema que queremos que sejam retornados todos os registros cuja raiz da palavra seja aquela. E assim poupamos tempo na pesquisa e temos a certeza que o sistema nos devolve tudo o que existe com o início daquela palavra. Para recuperar não só o singular como o plural de determinada palavra, podemos utilizar o símbolo de interrogação ou o símbolo do dólar e fazemos e o sistema entende esse símbolo como queremos não plural ou como conseguimos recuperar muito mais informação do que se colocássemos apenas uma palavra ou por várias vezes tentássemos primeiro agora o singular, depois o plural, depois diversas formas e, portanto, são algumas técnicas que podemos utilizar para que a recuperação da informação seja mais eficaz. E, portanto, ficam aqui algumas dicas para as vossas pesquisas. É essencial e faz parte de uma boa organização de uma pesquisa elaborar uma lista de palavras-chave antes de iniciarmos a nossa pesquisa. E temos que pensar que estas palavras-chave, que é melhor serem
em vocabulário controlado, portanto, acedendo a umas daquelas listas de tesauros, de índices, para termos a certeza que estamos a utilizar palavras que são as utilizadas nos catálogos, porque, como já dei o exemplo do casamento e do matrimónio, podemos, com certeza, utilizar ambas, mas podemos estar a perder registros e recursos por não estarmos a utilizar a palavra que normalmente é utilizada para descrever determinado tema. Depois, no catálogo, selecionar o campo que queremos pesquisar, portanto, ou por título, ou por autor e por assunto. A maioria dos catálogos e das bases de dados dão estas hipóteses todas e outras. Utilizar os operadores booleanos, de que falámos agora, o i, o ou ou o não. Recorrer à truncatura, portanto, palavras com a mesma origem, colocar o símbolozinho do asterisco e procurar simultaneamente o singular e o plural com os símbolos de interrogação ou o símbolo do dólar, e que é muito frequente, as pessoas querem muitas vezes não só procurar palavras individuais, mas conjuntos de palavras. E se pusermos esse conjunto de palavras entre aspas, o sistema procura exatamente aquele conjunto de palavras por aquela ordem. E, portanto, para termos a certeza que, por exemplo, recuperamos os registros que falem sobre o hino de Portugal, abrimos aspas, escrevemos hino de Portugal, fechamos aspas e os motores de busca procuram só e recuperam só aquela. E, portanto, se puséssemos hino e depois Portugal e não conseguíssemos depois juntar, claro que podíamos usar aqui um operador booleano e fazíamos hino e Portugal. Agora, é outra técnica quando queremos fazer uma frase completa ou uma expressão que inclua mais do que uma palavra. Isto leva-nos aos critérios de avaliação da informação. Portanto, em qualquer que seja o suporte que estamos a aceder à informação, seja o suporte físico, seja o suporte digital, nos catálogos online ou noutras unidades de informação com informação física, devemos sempre ter em atenção que a autoria e a responsabilidade sobre aquela obra devem estar bem identificadas, portanto, não deve haver dúvidas de quem é o autor ou a responsabilidade da autoria daquela obra, qual é o conteúdo e qual é a abrangência daquela obra, portanto, que tema é que trata, é um tema que realmente nos interessa e que é pertinente para o nosso estudo. Se é uma obra que fala ou uma página da internet que tem rigor e que é objetiva e, portanto, ter algum cuidado relativamente à informação que nós acedemos com tanta facilidade, e a atualização, em especial nas páginas da internet, que muitas vezes estão desatualizadas e, portanto, é essencial vermos que data tem aquela página e se é um conteúdo atual e que é relevante para o que nós precisamos. Estas são algumas das etapas que podemos fazer relativamente à qualidade das páginas que acedemos na internet. Quem é o autor do texto? É um especialista daquela matéria ou é alguém, como a professora Daniela dizia, não nos podemos ficar pelo senso comum, portanto não é alguém que resolveu falar sobre aquilo, ou não, é um especialista conceituado na área, portanto podemos confiar que aquela informação é fidedigna. Quem é que disponibiliza aquela organização, aquela página? É uma organização estatal, é uma instituição privada, quem é conhecida. Existem, no fundo da página, contactos, portanto, alguém que nós possamos contactar relativamente àquele conteúdo. Muitas vezes existe uma partezinha que também diz sobre nós e, portanto, termos acesso a mais informação sobre quem construiu aquela página é mais uma ajuda e mais uma forma de sabermos que aquela informação
pode ser confiável. A tal atualização é uma página recente ou, por outro lado, tem já muito tempo e, portanto, não é de todo uma informação atualizada. E se a página apresenta aquela que muitas vezes apresentam, as informações que nos ajudam a perceber alguma coisa. No caso dos catálogos, muitas vezes têm uma secção que diz perguntar ao bibliotecário. E, portanto, tanto no catálogo da Biblioteca da Universidade Aberta, como na Biblioteca Nacional, como noutras, quando temos dúvidas, há sempre a possibilidade de fazermos uma pergunta para a biblioteca e pedirmos ajuda. Portanto, utilizar sempre e ver se estes sítios que nós, estas páginas a que acedemos, têm essa ajuda e utilizarmos essa ajuda. Depois há aqui algumas indicações de como é que podemos avaliar a qualidade dos sites a que acedemos na internet. E uma delas é desmontando o URL, portanto, o endereço que nos aparece, e muitas vezes é fácil ou é mais fácil fazer isso quando nos aparecem, e somos constantemente inundados por aqueles e-mails que vêm que são spam e, portanto, que não interessam que nós acedamos àquilo, porque nos levam a outros sites e, portanto, é informação e são sítios que ficam depois com informação sobre o nosso computador e sobre as nossas, a nossa indicação daquilo, as nossas preferências. E, portanto, há várias formas de ver se o URL é de confiança. Procurar, por exemplo, neste sítio, no alexa.com, para saber se o site é conhecido. Ver quais são os links no Google de páginas similares e, portanto, ver se existem outras páginas similares a esta. Procurar o autor da página no Google, portanto, fazer uma pesquisa simples sobre aquele autor. Verificar se os objetivos daquela informação são expressos de forma clara e verificar se a página é adequada àquilo que nós pretendemos. E isto tudo se conjuga num conceito que de algum tempo já para cá tem vindo a ficar com mais importância e, portanto, passamos de uma fase em que nos preocupávamos com os níveis de alfabetização da população para os níveis de literacia da população. E, portanto, na alfabetização media-se aqueles que sabiam ler, escrever e contar, e, portanto, até certa altura, os níveis em Portugal da população que eram alfabetizados era muito reduzido. A partir de certa altura começou a aumentar, mas toda a evolução da sociedade e das tecnologias levou a que não só tivéssemos em conta a parte da alfabetização, mas também a parte, e encaminhámos assim, para a parte das literacias. E a literacia da informação é aquela que aqui nos diz mais respeito e trata-se de um conjunto de competências que se adquirem e se desenvolvem e que nos permitem reconhecer quando necessitamos de uma informação determinada e nos ajudam a atuar de forma eficiente e efetiva para obter essa informação. E, portanto, o que isto quer dizer é que estas competências permitem-nos saber que precisamos de determinada informação, que sabemos localizar e ir à procura dela, adquiri-la, portanto, recuperá-la e avaliar criticamente essa informação, portanto, perceber, fazendo aqueles passos todos, se é pertinente, se é fiável e se é válida, organizando-a, essa informação toda, e transformando essa informação em conhecimento. Portanto, não vale a pena, e estando a estudar, e estando a fazer leituras e a procurar informação,
é bom que tenhamos uma boa base de dados com os nossos artigos, com a informação que andamos a procurar, mas depois temos que passar ao passo seguinte, temos que transformar esta informação em conhecimento. E, portanto, esta definição da IFLA e da Unesco diz bem o que é esta literacia e a importância que é sermos competentes em literacia da informação. Ela não só permite a aprendizagem ao longo da vida, que é disso que entretanto já hoje aqui foi falado por algumas vezes, mas a literacia da informação, como diz a IFLA e a Unesco, habilita os indivíduos em todas as etapas da sua vida para a procura, para a avaliação, uso e criação de informação de modo eficaz, na prossecução dos seus objetivos pessoais, sociais, profissionais e educativos, constituído um direito básico, humano básico, num mundo digital e promovendo a inclusão social de todas as nações. Portanto, é essencial que tenhamos estas competências e que as desenvolvamos para, num mundo em que é tão fácil aceder à informação e, em especial, nesta forma de ensinar e aprender na Universidade Aberta, que estamos constantemente no mundo digital, é essencial que tenhamos estas e que desenvolvamos estas competências. Para o desenvolvimento destas competências, vários especialistas desenvolveram modelos que nos ajudam a seguir algumas etapas de forma a que consigamos recuperar e pesquisar a informação que nos é útil. E, portanto, alguns destes modelos são dirigidos a faixas etárias específicas ou ciclos de ensino específicos, mas todos eles visam o desenvolvimento das competências e centram-se na pesquisa e no tratamento da informação e, portanto, são várias etapas que cada um de nós, ao pesquisar, deve percorrer para resolver o nosso problema de identificação, de informação. E, portanto, achei que o melhor seria mostrar aqui aquele que é talvez o mais conhecido, que é o mais completo e mais flexível. Ele já foi adaptado a vários níveis de ensino e faixas etárias. É, aliás, aquele que é utilizado com mais frequência e foi adotado pela rede das bibliotecas escolares e, portanto, estou a falar aqui no Big Six, que é um modelo, é um guião de pesquisa e que nos ajuda em 6 etapas a fazermos efetuarmos a nossa pesquisa com a maior eficiência e a maior eficácia possível. E, portanto, começamos com a definição do nosso problema. Temos que identificar bem aquilo que queremos procurar. Qual é a identificação, qual é a informação que precisamos? Depois, passar à fase 2, onde identificamos as estratégias com que vamos pesquisar. E, portanto, quais são as fontes onde vamos procurar e selecionar as melhores fontes. Selecionar as estratégias com que procuramos utilizar os operadores booleanos, utilizar a truncatura, mas ter estas fases todas muito bem planeadas para que quando vamos aceder a uma base de dados tudo se torne bastante mais simples. Localizar a informação, portanto perceber qual é o melhor catálogo ou catálogos ou a melhor base de dados que tem informação mais pertinente e mais específica relativamente ao nosso objeto de estudo. Depois, quando essa informação nos é devolvida, sabermos como utilizar a informação, selecioná-la, verificar a sua fiabilidade, a sua veracidade, não acreditarmos em tudo o que à primeira vista nos é devolvido. Portanto, numa pesquisa no Google, as fórmulas que são aplicadas no Google para retorno dos registros nem sempre têm a ver com a maior veracidade ou fiabilidade da informação. Portanto, é preciso ter algum cuidado com a maneira como nós
verificamos essa informação e a criticamos e, portanto, vemos se podemos confiar nela ou não. Depois de termos selecionado a informação que é fiável e que nos interessa, fazer uma síntese, organizá-la e saber como vamos apresentar esses resultados. E depois de apresentados os resultados, sermos capazes de fazer uma avaliação daquilo que nós fizemos e não só do resultado, como todo o processo. E isto vai desenvolver em nós, e isto é uma coisa que não... É um processo que não precisamos estar a olhar para estas fases, quer dizer, a certa altura, de cada vez que nós vamos fazer uma pesquisa, já de forma mais ou menos automática, percorremos estas etapas com alguma naturalidade e, portanto, isto vai ajudar todos os estudantes, todos aqueles que estão, e digo estudantes porque nesta altura são aqueles que estão aqui presentes, que vai ajudar os estudantes a fazerem as suas pesquisas, a recuperarem a informação que é necessária para o desenvolvimento dos vossos estudos. E isto leva-nos à parte sobre o plágio e a integridade académica. E embora seja uma questão fundamental nestes novos tempos, esta questão já é antiga e, portanto, o conceito de propriedade intelectual não é recente e, portanto, ao elaborarmos um trabalho com base em elementos recolhidos noutras fontes, em livros, em páginas da internet, em artigos de revistas, em dissertações, em comunicações, em conferências, devemos sempre indicar qual é a origem dessa informação. Porque se não o fizermos, estamos a incorrer em plágio, o que é uma falha grave e plagiar é, no fundo, estar a apropriar-nos do trabalho que foi feito por outro, considerando-o como nosso. A propriedade intelectual, portanto, que é como vem descrita na lei, é o conjunto de todas as criações do espírito humano e que engloba não só todas as invenções, como soluções técnicas, como criações estéticas, ou até obras artísticas e as obras literárias, que são aquelas que mais temos falado aqui, no que se refere ao acesso a catálogos e a base de dados. O direito de autor e os direitos conexos encontram-se regulados em Portugal no Código de Direito de Autor e visam proteger não só as obras físicas, como as obras artísticas e como as obras literárias. E, portanto, todas estas obras têm um direito que tem uma duração de 70 anos a partir da morte do autor. Portanto, até 70 anos após a morte do autor, aquela determinada obra ou noutro formato, portanto, seja o recurso em que formato for, tem um direito de autor. Após esse período, já podemos utilizar de forma mais livre. Os direitos conexos são aqueles que protegem as prestações dos artistas e dos intérpretes ou dos executantes, dos produtores, de videogramas, por aí fora. Portanto, é toda a equipa que muitas vezes nos ajuda em determinada obra, portanto, nós somos o autor de determinado vídeo, mas precisamos do cameraman e precisamos de alguém que trate do som e precisamos de alguém que trate do cenário, por aí fora, e, portanto, esses são todos os direitos conexos e que também estão incluídos na lei e protegidos pela lei. Apesar de vulgarmente utilizado, o termo plágio não consta da legislação nacional e no Código dos Direitos de Autor e de Direitos Conexos, este crime surge como contrafação ou como usurpação. E, portanto, contrafação, quem pratica o crime de contrafação é o autor que, por exemplo, adapta uma cena, encena um romance
omitindo a autoria do mesmo. Portanto, é quem utiliza como sendo criação ou prestação sua uma obra, uma prestação de artista, um fonograma, um videograma ou emissão de radiodifusão, mesmo total ou parcial, divulgada ou não divulgada, de tal modo semelhante que não tenha individualidade própria. Isto é como está dito na lei. Já o crime de usurpação, quem o comete é a pessoa que, sem autorização do autor ou do artista, ou através do produtor, de fonograma ou do organismo, utiliza uma obra ou a prestação de qualquer uma das formas previstas neste Código. A publicação ou divulgação de uma obra ainda não divulgada ou publicada ou não destinada à publicação também é tratada como um crime de usurpação, mesmo que o autor seja identificado. Por exemplo, no caso da prática destes crimes, eles são penalizados pela lei. E, portanto, quem comete o crime de contrafação ou usurpação incorre numa pena de prisão até 3 anos de prisão e uma multa entre 150 a 250 dias, de acordo com a gravidade da situação. Para aqueles que já tenham sido condenados por estas práticas, as referidas penas são agravadas no dobro, portanto, uma segunda vez que alguém praticar, a pena é agravada no dobro e não há possibilidade da suspensão da pena, como por vezes acontece noutros crimes. No entanto, a grande maioria das queixas acaba por ser arquivada e por ser difícil de provar, mas, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Autores, na literatura o plágio é fácil de identificar e de provar, pois não é preciso fazer grandes peritagens, já que a análise entre os textos identifica que houve cópia de determinado recurso ou determinada obra. E nesta altura penso que seria para termos ideia de que o plágio é não só... ou não se aplica só a obras literárias, há plágio em todas as áreas do conhecimento e em todas as áreas da atuação. Já houve muitos autores e cientistas e artistas que viram a sua reputação bastante abalada por acusações deste género, as carreiras ficaram arruinadas ou enfrentaram processos judiciais por terem praticado esta prática. E este é um exemplo. A vencedora do Eurovisão foi acusada de plágio e, portanto, alegam semelhanças de canções de uma outra canção relativamente àquela e, portanto, até uma vencedora da Eurovisão, que pensamos que a canção é original, é também alvo de uma acusação. David Carreira, também acusado de plagiar música brasileira. Na altura que eu pesquisei, era uma das suas músicas mais recentes, mas também acusado de ter-se apropriado de música de outro autor. Também a empresa acusa o Ed Sheeran também por plágio e, portanto, pedindo indemnização pelo crime de que é acusado este autor. A autora que todos nós conhecemos das histórias do Harry Potter também foi acusada de plágio e enfrentou um processo judicial onde se pedia o pagamento de 500 mil libras de indemnização. Portanto, também há estes casos em que às vezes pensamos que não é possível, mas há acusações deste género.
Há a suspeita de plágio, põe também o escritor Vargas Llosa nos títulos dos média, portanto, o escritor peruano acusado de plágio pelo livro A Festa do Bode encabeça, no momento, uma lista de prováveis plagiadores. O escritor Paulo Coelho, acusado mais uma vez de plágio por uma psicóloga e colunista. O ministro romeno da Educação, acusado de plágio em vários artigos científicos e que depois teve como resultado a sua demissão. Suspeitas de plágio no chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, que foi acusado de ter plagiado na sua tese de doutoramento e, portanto, num país já avalado por vários escândalos de títulos universitários concedidos a personalidades políticas de forma aparentemente irregular. O presidente do Parlamento alemão foi também acusado de plagiar na sua tese de doutoramento, portanto, depois do ministro da Defesa. Este já foi o segundo no governo de Angela Merkel. Em Portugal, e de acordo com o Jornal Expresso, a Justiça Portuguesa abre 5 casos de plágio por semana. Nesta notícia, o Ministério Público investiga plágio em tese de doutoramento do autarca de Torres Vedras. De acordo com o Jornal Sol, a Universidade de Coimbra detectou em 2010 e entre 2010 e 2015 60 casos de plágio entre os estudantes das suas faculdades. E o reitor da Universidade de Lisboa afirma nesta notícia que existem casos de plágio de muita gravidade e justifica assim o alargamento a toda a universidade da utilização de uma ferramenta que detecta situações de possível plágio. E isto leva-nos à situação e àquilo que existe na Universidade Aberta e, portanto, foi criado um grupo de trabalho com este nome, para a promoção da originalidade dos trabalhos académicos na Universidade Aberta, com um docente de cada um dos departamentos que existem na Universidade. Eu, como coordenadora deste grupo de trabalho, pertencente ao Departamento de Humanidades, depois a professora Ana Nobre, do Departamento de Educação e Ensino à Distância, o professor João Simão, do Departamento de Ciências Sociais e Gestão, e o professor Pedro Pereira, do Departamento de Ciências e Tecnologias. Houve várias atividades que, entretanto, fizemos desde que este grupo foi nomeado. Fizemos algumas ações de formação para os próprios docentes, distribuímos um inquérito aos docentes sobre a diversidade do plágio e as 10 formas de plagiar. Elaborámos depois um relatório onde se fundamenta a utilização de um software para a utilização de plágio. Passámos um inquérito aos estudantes, onde queríamos perceber quais eram as suas percepções acerca do plágio. Fizemos algumas ações preventivas dirigidas especificamente aos estudantes, portanto, houve um documento elaborado por este grupo e que foi disponibilizado no módulo de ambientação. Demos a indicação de algumas ações de formação disponibilizadas pela Direção dos Serviços de Documentação, que mensalmente disponibiliza e todos os estudantes podem aceder de forma gratuita às formações que são disponibilizadas e que são oferecidas pela Direção de Serviços de Documentação da Universidade Aberta. E também relativamente às coordenações dos cursos, onde foi dada alguma informação relativamente a este tema e, portanto, fazer com que, a partir das coordenações dos cursos, os estudantes ficassem mais informados e mais atualizados relativamente àquilo que a Universidade estava a pôr em prática. E depois organizámos, em março de 2018,
um colóquio ibérico, onde convidámos alguns especialistas nacionais e da vizinha Espanha, para nos falarem sobre o plágio e sobre as questões do plágio no ensino superior. E iria aqui focar-me essencialmente nos resultados do inquérito aos estudantes e, portanto, neste inquérito, este inquérito era constituído por 13 questões de escolha múltipla e de verdadeiro ou falso. Ele foi respondido por 116 estudantes, portanto, foi divulgado a nível de toda a universidade e em todos os níveis de ensino e, portanto, recolhemos 116 opiniões, fizemos algum esforço através também das coordenações para que os estudantes respondessem, porque era importante termos a percepção deles relativamente a este tema. Este questionário foi construído no Lime Survey e disponibilizado um link aos estudantes através da página da UAB. E, de uma forma geral, os estudantes sabem o que é o plágio, mas a maioria desconhece que deve apresentar uma citação correta quando, por exemplo, utiliza parte de trabalhos escritos por si próprio. Portanto, isto é não só... temos que atribuir a autoria a trabalhos dos outros, mas se estamos a escrever um trabalho agora e vamos utilizar trabalho que já realizamos há 2 anos, essa informação também tem que ser dada. Portanto, isso também faz parte, embora seja nosso, também temos que nos referenciar relativamente a trabalhos que já executamos. E, portanto, a maioria dos estudantes desconhecia que isto também deve ser feito. Outra coisa, e outro ponto essencial, é não distinguirem o que é uma citação e o que é uma paráfrase. E, portanto, uma citação é quando utilizamos exatamente as palavras de determinado autor, e, portanto, que até as colocamos ou entre aspas, ou as pomos em itálico, para diferenciarmos do nosso texto, e depois pomos uma referência bibliográfica dizendo que aquelas palavras pertencem àquele autor. Já a paráfrase é, por palavras nossas, dizermos o que é que aquele autor, qual é a opinião daquele autor. Não deixa de ser a opinião do autor e, portanto, temos que o referenciar. Aquela opinião não é nossa, embora estejamos a fazer uma apreciação ou uma análise sobre aquilo que o autor fala, mas também essa tem que ser referenciada e são coisas, são situações diferentes que têm ambas que ser bem referenciadas bibliograficamente. Praticamente metade dos alunos que responderam não conseguiu identificar quais eram os objetivos de referenciar corretamente as citações no seu trabalho, não reconhecem o que é trabalho colaborativo não ético, isto é, quando trabalham em grupo, saber exatamente reconhecer que o trabalho é do conjunto e foi determinado grupo, tem determinados autores e, portanto, não poderão utilizar e apropriar-se de um trabalho que foi feito em conjunto e, portanto, há que referenciar todas as pessoas, todos os estudantes, todos os colegas que foram envolvidos nesse trabalho e não sabem também, ou não sabiam na altura, que o plágio é um crime punível com pena até 3 anos de prisão. E, portanto, em função dos resultados deste questionário, houve algumas ações preventivas dirigidas aos estudantes que foram implementadas tendo em conta que o plágio constitui uma ação fraudulenta e que significa roubar e apropriar-se do trabalho de outrem, a prevenção deste tipo faz-se educando e formando o estudante e, portanto, há a necessidade de existir um comportamento ético e responsável
quando acedemos à informação, quando a utilizamos e quando a reproduzimos. O Urkund é um software que está incluído e que faz parte da plataforma Moodle e que ajuda na promoção da originalidade dos trabalhos académicos e, portanto, trata-se de uma ferramenta que compara a semelhança entre as contribuições que os estudantes fizeram nos fóruns ou nos trabalhos com outros textos previamente realizados, detectando coincidências e detectando citações incorretas e, portanto, assinalando a possibilidade de ter havido apropriação indevida de trabalhos que não são da autoria do próprio estudante. E, através da utilização deste software, a Universidade Aberta contribui para assegurar a integridade e a veracidade dos trabalhos académicos e que submetem que eles fazem e que submetem na plataforma. E, portanto, o estudante, desta maneira, está não só a evitar que a sua própria produção académica seja ela própria vítima de plágio. Ao depositar os trabalhos, ao serem verificados por este software, esse trabalho desse estudante passa a fazer parte de uma base de dados. E, portanto, quando o outro estudante deposita o seu trabalho, esse trabalho vai ser comparado com tudo aquilo que já existe. E, portanto, cada um de nós fica salvaguardado relativamente aos seus direitos autorais. E, portanto, se outro estudante utiliza partes do nosso trabalho, essa ação é identificada por este software, assinalando quais são as partes que são semelhantes. De qualquer forma, a função deste software não é decretar se um trabalho é plagiado ou não, porque esse papel cabe sempre ao professor e cabe ao avaliador desse trabalho. Estas foram algumas ações de formação que foram referidas e que foram aconselhadas aos estudantes, portanto, o citar e referenciar o uso ético da informação, recursos da informação na UAB, o serviço de descoberta da EBSCO, o portal da BEON, a pesquisa de acesso e de conteúdos em várias plataformas e depois algum trabalho que foi feito com as próprias coordenações dos cursos, ao nível dos primeiros, segundos e terceiros ciclos, mas também na aprendizagem ao longo da vida, relativamente a estes temas. E, portanto, gostava de, chegado ao fim desta oficina, gostava de acabar esta apresentação com esta citação deste autor e que me parece resumir muito bem aquilo em que a universidade acredita, aquilo em que cada um dos docentes acredita enquanto professores desta instituição. E, portanto, numa tradução livre desta citação, este autor diz que não há outra forma de combater o plágio que não seja a repetição constante de que se trata de algo errado. Nenhuma tecnologia acabará com o plágio e nenhuma solução legal o evitará. Apenas poderemos esperar que a educação e a divulgação de boas práticas controle a ambição humana e reduza o risco de transformar as ciências em algo sem sentido. E com isto acabo a minha apresentação e esperando que tenha sido proveitoso e que tenham aprendido alguma coisa.